Convido todos os senhores vereadores, senhoras e senhores presentes para se levantarem para ouvir o hino municipal. Convido a todos os senhores e senhoras a se sentarem. Estando 12 vereadores presentes e apenas o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini ausente, e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária da Sessão Legislativa de 1998. Estamos recebendo hoje aqui na Câmara Municipal o doutor Shafik Farah, que é ex-deputado federal do PPB, que está nos honrando e brindando com a sua presença hoje, a qual convido para que ocupe a frente da mesa, ao qual terá 10 minutos para fazer as suas considerações. Demais membros da mesa, nobres vereadores, meu caro vereador Khalil Chaguri, a quem tenho a honra de cumprimentar e por ter me convidado hoje para participar dessa reunião. Queria dizer a vocês que estou aqui não só como ex-deputado federal da nossa região, mas como futuro candidato a deputado federal, e repito, da nossa região, mas também representando, como sempre faço, e tenho autorização para isso, representando o nosso líder maior do nosso partido, e, se Deus quiser, futuro governador Paulo Maluf. Eu peço escusas aos nobres vereadores e à presidenta da mesa, mas o dia de hoje foi muito estafante, e eu só vim aqui para cumprir realmente um compromisso que eu tinha com o vereador Chaguri, em virtude de não estar me sentindo muito bem. Então eu quero apenas dirigir uma mensagem de carinho à cidade de Conchas. Não sou aquela ave de arribação que vem a cada 4 anos aqui para levar os votos e não fazer nada pela cidade. Talvez eu seja o tipo da ave de arribação que vem cada 4 anos aqui
pedir os votos, mas que durante os outros 4 anos eu continuo lutando pelas cidades da nossa região e pela cidade de Conchas. O nobre vereador Chacuri é testemunha disso, como outras pessoas que aqui estão, daquele pouco que eu pude fazer quando deputado federal, mas que fiz com o coração, com a alma e com o pensamento. A antiga Santa Casa daqui, hoje Hospital Municipal, recebeu alguns benefícios. Benefícios esses que foram feitos não pelo número de votos que eu tive aqui em Concha, que foram insignificantes. Como dizia um nobre vereador Lerner para mim, que quando o deputado tem poucos votos, ele não dá mais confiança para a cidade. Eu nunca liguei para o número de votos que eu tive aqui, e na última eleição foi realmente significante, foi 24 votos ou 36 votos. Mas sempre me preocupei com uma coisa, se chama saúde. Fui presidente do Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo durante 8 anos. E com isso tive a oportunidade de comparecer por 2 ou 3 vezes a Santa Casa de Misericórdia, depois o Hospital Municipal, e verificar em loco a situação da saúde na cidade de Conchas, que não é diferente de nenhuma cidade do Estado de São Paulo, de nenhuma cidade desse imenso Brasil. Ou seja, é um verdadeiro caos. Sou um homem da saúde. E quando se fala em saúde, todo mundo já pensa no atendimento médico, no atendimento hospitalar. Quando, na realidade, saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Portanto, quando eu falo que eu vou lutar pela saúde, e por isso eu disse que eu não precisaria estar aqui durante 4 anos, mas trabalhar por Conchas, trabalhar pela nossa região, pelo nosso estado e pelo Brasil, porque saúde é uma questão institucional. Você pouco pode fazer por uma determinada cidade, mas muito você pode fazer para a melhoria das condições de vida de todo brasileiro. E é isto que eu procurei fazer até agora. Apesar de que para a cidade de Conchas, eu me recordo, quando deputado, eu recebi um pedido de medicamento, e me parece que veio 1 tonelada e pouco de medicamento para cá. E não mais fiz, porque o então prefeito dessa cidade, que era ideologicamente contra a minha ideologia, de partido totalmente oposto, nunca fez um pedido a este deputado que representava a região. E sempre, para se conseguir alguma coisa a nível federal, é preciso que as autoridades da cidade peçam para que o deputado possa conseguir. Eu sei o quanto de bem fez, por exemplo, o deputado Quito Junqueira, nesses últimos tempos, pelo Hospital Municipal, conseguindo uma verba substancial. Portanto, a cidade tem que reconhecer que ele já fez e demonstrou que pode fazer. Mas eu quero chamar a atenção dos senhores para uma região de 42 cidades que compõem a nossa região, a região que é costumada chamar de Ramal da Fome, que tem um representante a nível federal, tinha 5 deputados estaduais, que levaram os votos da região e depois resolveram ser prefeitos das suas respectivas cidades. Ou seja, levaram os votos se comprometendo em trabalhar a nível regional e depois pararam com este ideal, e o ideal deles foi voltado apenas à sua cidade, que é o prefeito de Itapetininga e o prefeito da minha cidade, que é de Sorocaba, que deixaram de ser deputados estaduais para trabalhar apenas para a sua cidade. Por isso, eu gostaria que se consignasse em ata aqui um compromisso deste que já foi deputado e que espera voltar a ser deputado, de que, eleito deputado federal, eu serei deputado federal por 4 anos. Porque é um absurdo vir aqui prometer fazer isto ou aquilo por essa cidade e depois de 4 anos eu deixar a Câmara para ser prefeito da minha cidade. Ou seja, estaria traindo os votos do povo de Conchas. E há 1 ano eu estou percorrendo as 42 cidades em nome de Paulo Maluf e em meu nome pessoal para instituir, para educar, para mostrar à nossa população
o quanto é importante nós termos vários representantes, tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos pegar exemplos. Campinas tem 4 ou 5 deputados estaduais, 3 ou 4 federais. Ribeirão Preto tem 2 ou 3 estaduais e 2 ou 3 federais. E a nossa região hoje tem um deputado federal que se acomodou, porque ele é único, num eleitorado de 1.100.000 eleitores. E nós temos só 3, ou melhor, 4 deputados estaduais, 3 de Sorocaba e 1 de Itu, que é a Maria do Carmo Piunti. Nós precisamos eleger 3 ou 4 federais, 4 ou 5 estaduais, porque, havendo vários deputados, há concorrência entre eles para que se faça cada dia mais pela sua região ou pela sua cidade. Eu me recordo, quando eu era deputado federal, nós éramos 2 deputados federais da região, nós 2 concorríamos para ver quem fazia mais pela região ou pela sua cidade. Quando ele é único, ele se acomoda, não aparece e acha que está garantido para a próxima eleição. É preciso votar naqueles da região, que eu me recordo em 1990, o doutor Edivar Maluf, que foi vice-prefeito de Sorocaba, foi candidato a deputado estadual e trouxe um deputado federal de fora do seu partido para dobrar em Sorocaba. E esse deputado, com uma verba substanciosa, trouxe o Chitãozinho e Chororó para fazer um espetáculo em Sorocaba. Tinha mais de 10.000 pessoas nesse show. E é evidente que, em vez do Chafi estar falando agora aqui, se fosse o Chitãozinho e Chororó, eu tenho certeza que a cidade de Conchas inteira estaria ao redor para ouvir o Chitãozinho e Chororó. E esse candidato, só da cidade de Sorocaba, levou 1.200 votos. E eu pergunto, foi reeleito em 94. Quantas vezes ele apareceu na nossa região? Nenhuma. Quem é o representante dele na região? Ninguém. Onde ele mora? Fora da nossa região. Qual é o seu telefone? Ninguém sabe. O que ele fez pela região? Nada. E levou 1.200 votos só de Sorocaba. Fora os votos da região, porque muita gente foi assistir o Chitãozinho e Chororó. Então eu quero transmitir uma mensagem de que não importa o partido, não importa a ideologia. Eu estarei, como candidato a deputado federal, conclamando a nossa população para que eleja quantos deputados federais nós pudermos e vou apoiar tantos deputados estaduais quantos forem precisos, independente de que partido ele pertença, se ao meu partido, se ao PFL, se ao PMDB, se ao PT, se ao PDT, enfim, ao PSDB. Eu não quero saber a cor partidária, eu quero saber que ele seja da nossa região. E o exemplo disso é a minha vida pregressa. Eu, quando deputado federal, arrumei para a região, consegui doação do Ministério da Saúde, cerca de 50 ambulâncias para aqueles prefeitos que pediram. E uma vez me perguntaram, mas ontem, deputado, o senhor entregou uma ambulância para um prefeito do PT. Eu falei, quem? Fulano de tal. Eu falei, ele é do PT? É. Eu falei, não, ele é prefeito da cidade. E não me importa de que cor é o partido do prefeito da cidade, como o prefeito atual de Conchas é do PSDB. Eleito, para mim, ele será o prefeito da cidade de Conchas e eu serei o Chafi, deputado federal, não do PPB, mas sim de toda a nossa região. É um compromisso que eu tenho certeza que está sendo gravado e filmado e faço questão de deixar consignado em ata dessa Câmara Municipal. E, mais uma vez, eu agradeço à presidente por ter passado por cima do regimento, permitido que eu falasse logo de início. Vou pedir desculpas, mas imediatamente após a reunião eu vou me retirar para Sorocaba, cancelei um outro compromisso, porque, infelizmente, na campanha política, a gente chega a um determinado momento que a gente tem que dar uma paradinha, senão não existe o dia seguinte. Mas eu agradeço a todos vocês que me ouviram, a presidente, a mesa,
ao Chacuri, que me convidou. Espero, e já me convido, presidente, a vir aqui para me colocar à disposição de vocês, para ouvir tudo aquilo que um deputado tem que ouvir das suas bases, porque eu estou fazendo o meu programa de governo. Talvez seja o primeiro deputado federal que no mês de julho vai soltar um livreto com as suas propostas de governo. Propostas essas que estarão assinadas, registradas e que vocês têm a obrigação de cobrar este que vos falo agora. Muito obrigado. Em nome da Câmara Municipal de Conchas e de toda a população conchense, eu agradeço a visita do deputado Chafi, que fica desde já aí liberado para ficar à vontade na hora que quiser se retirar da sessão e poder seguir realmente o trajeto da viagem. Dando sequência aos trabalhos, eu pediria que a senhora secretária procedesse à leitura do expediente da noite. Iniciando os trabalhos, eu peço que a senhora secretária proceda à leitura do expediente da noite. Projeto de lei número 008/98. Dispõe sobre a denominação oficial da creche municipal que está sendo construída na Avenida Elias Tomazella, 264, ao lado da Escola Municipal, 1º e 2º grau, Prefeito Reinaldo Donato Pastina, e da outras providências. Artigo 1º. A creche municipal que está sendo construída na Avenida Elias Tomazella, 264, deverá denominar-se Letícia Suzana de Mello a partir da sua inauguração. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal de Conchas poderá utilizar-se de dotações orçamentárias próprias para que na inauguração da creche municipal sejam feitas as honrarias necessárias para dar ampla e total divulgação da homenagem a que se pretende. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões, 25 de maio de 1998. Vereadores: doutora Valéria Bufani, presidenta; José Oscar Pavan, vice-presidente; Nilton Carlos Aliberti, primeiro secretário; Amaury Leme, segundo secretário. Vereadores: Agenor Luiz de Souza, doutor Anselmo Eduardo Martellini, Benedito Merlim, Calil Chaguri, Darciso Aparecido de Almeida, José Delbem, José Nivaldo Esbragia, Dr. José Tadeu Almada Neder e Wilson Benedito de Almeida Desidério. Justificativa. Todos os vereadores desta Casa de Leis ficaram extremamente sensibilizados com o trágico acontecimento ocorrido com a pequena Letícia Suzana de Mello, no último dia 24 de abril, em frente à Escola Reineiro. Menina essa, simples, de família humilde, entretanto, aluna exemplar, amiga e querida de todas as crianças que frequentavam a escola, tanto que foi enviado a este Poder Legislativo ofício assinado pelo vice-diretor da Escola Reineiro, professor Atílio Luiz Albieiro, abaixo assinado, com centenas de signatários, solicitando que se prestasse a justa homenagem de denominar a creche municipal em construção com o nome de Letícia Suzana de Mello. O objetivo presente projeto, apoiado na aspiração de populares, não só de se prestar uma homenagem a essa criança brutalmente vítima em seu destino, mas sim deixar consignado e historicamente gravado um alerta para toda a população, para que exemplos tristes como estes
como esse ocorrido com Letícia não mais venha a acontecer. Assim, por unanimidade e consenso de todos os vereadores, se aguarda que, uma vez aprovado o presente projeto de lei por esta Casa, o excelentíssimo senhor prefeito municipal Miguel José Caram sancione o mesmo, bem como o promulgue para que produza seus efeitos legais. Projeto de lei número 007/98. Dispõe sobre a denominação oficial da Rua 4 do Jardim Joanim Parisi e da outras providências. Artigo 1º. Fica a Rua 4 do Jardim Joanim Parisi denominada Rua Turmalina. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões, 25 de maio de 1998, vereador José Tadeu Almada Neder. Justificativa. O projeto de lei número 1/97, de autoria do vereador Calil Chaguri, objetivou denominar as ruas e logradouros públicos do Jardim Joanim Parisi, atendendo a reivindicação dos moradores locais. Entretanto, por questões técnicas, a Comissão de Justiça e Redação, assim denominada à época, suprimiu a Rua 4 do referido bairro, ao fundamentado argumento da necessidade de consulta ao departamento responsável. A dúvida, então, existente era se referida à Rua 4 era ou não prolongamento da Rua Jorge Chaguri, do vizinho bairro Jardim Paladini. Este vereador, dado ao tempo decorrido, efetuou consulta por escrito ao Departamento de Obras e recebeu como resposta que a Rua 4 do Jardim Parisi não é prolongamento da Rua Jorge Chaguri ou vice-versa, que a melhor alternativa técnica, até para não haver mudança de numeração, seria denominar a Rua 4 de Turmalina, conforme pretendido no projeto de lei número 1/97. Assim exposto, pretende este projeto suprir a lacuna existente no mencionado projeto de lei número 1/97, denominando a atual rua de Rua Turmalina, conforme manifestado por moradores do local. Acompanha essa justificação manifestação por escrito do Departamento de Obras da Prefeitura acerca do assunto. Contando com o apoio dos senhores vereadores para ver aprovado este projeto, subscrevo-me cordialmente, vereador José Tadeu Chaguri. Os projetos de lei 07 e 08/98 tramitarão pelo regime ordinário e estarão com vistas para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, Assistência e Cultura, na Secretaria, com vista a partir de amanhã. Corrigindo, assinado a justificativa por José Tadeu Almada Neder. Indicação número 60/98 dos vereadores Benedito Merlim, José Tadeu Almada Neder, Amauri Leme, Agenor Luiz de Souza, Darciso Almeida, José Oscar Pavan, Newton Aliberti. Solicita reajuste salarial para os funcionários do Hospital Municipal de Conchas. Justificativa. É de conhecimento de todos os senhores vereadores que a última vez que os funcionários do Hospital Municipal de Conchas tiveram qualquer aumento foi na gestão passada, quando receberam inicialmente um abono salarial de R$ 40, que posteriormente foi incorporado. É de conhecimento também dos senhores vereadores que, atendendo solicitação do Executivo, nós mesmos autorizamos um aumento de quase 100% para os profissionais da saúde, médicos e dentistas. O salário dos funcionários do hospital está defasado, o que vem gerando insatisfação da classe, que é tão importante para a saúde de nossa população. O hospital recebeu recentemente R$ 250 mil para seu custeio e manutenção,
podendo desta quantia ser uma parcela equacionada para um aumento salarial dos nossos funcionários. Diante destes fatos aqui expostos, solicitamos que o chefe do Executivo e o senhor coordenador do consórcio estudem o mais breve possível um aumento salarial para todos os funcionários do Hospital Municipal de Conchas. Indicação número 61/98, de autoria do vereador Calil Chaguri. Solicita a construção urgente da ponte conhecida como José Carreiro, que liga o distrito de Juquiratiba ao distrito de Piramboia. Justificação. Tem apresente o intuito de solucionar, entre outros, o problema da única linha de ônibus que liga os citados distritos, fazendo o itinerário Conchas, Juquiratiba, Piramboia e Anhembi. E que na época das chuvas tem que, na maioria das vezes, fazer um trajeto opcional, desviando por outros caminhos, causando o atraso de suas viagens e, consequentemente, causando também transtornos aos que necessitam de se utilizar da referida linha. Indicação número 62, do vereador Calil Chaguri. Solicita sinalização para o cemitério municipal e instalação de um escritório. Justificação. O objetivo é de que os parentes e amigos dos entes que ali se encontram inumados, principalmente os que residem fora do nosso município, tenham a possibilidade de facilmente encontrar o sepulcro para fazerem suas preces, tendo em vista a grande quantidade de túmulos e a semelhança entre muitos deles, o que dificulta a sua localização. E há casos em que as pessoas, inclusive, não conseguem localizá-los. Colocar-se-ia em local visível e apropriado a relação dos túmulos e suas referidas quadras, como, por exemplo, fulano de tal, quadra X, sepultura 1, 2, 3, 4, com isso facilitando ainda mais a localização, pois estando já identificada a quadra e o número da sepultura, seria só se localizar através das indicações das placas distribuídas por toda a extensão do cemitério. Quanto à instalação de um escritório, se faz necessária para que o cidadão que queira adquirir um terreno no cemitério, fazer recolhimento de guias e taxas, bem como a retirada de documentos, tenha centralizado em local específico todos os recursos para facilitar sua vida no que diz respeito aos referidos assuntos. Indicação número 63/98, do vereador Calil Chaguri. Solicita a redução de parte do canteiro central da Avenida Alberto Palladini, nas proximidades da creche municipal. Justificação. O referido canteiro tem o seu final nas proximidades da citada creche, formando uma bifurcação antecedendo o viaduto da Vila Seminário. Quem se locomove do sentido bairro-centro e quer se utilizar das ruas Luiz Fechner e José Rodrigues de Oliveira sente muitas dificuldades para executar o contorno, pois a distância entre um canteiro e o outro para se fazer o referido contorno é insuficiente, atrapalhando com isso o fluxo normal do trânsito na Avenida Alberto Palladini. Quando não, para se evitar o retorno, os motoristas cometem infrações, entrando na contramão para chegar às citadas ruas. Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, moção número 18/98. Considerando que foi aprovado pela Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados o projeto de lei número 3.473/97, de autoria do nobre deputado Paulo Lustosa, que dispõe sobre incentivo fiscal ao imposto de renda das pessoas físicas em prol do emprego doméstico. Considerando que essa matéria permitirá a dedução do imposto de renda da pessoa física dos gastos com o pagamento de empregados domésticos. Considerando que, de outro lado, o projeto busca incentivar a criação de empregos
e principalmente a formalização daqueles que já estão trabalhando sem assistência alguma, considerando que, de acordo com a proposta, poderão ser reduzidos gastos de até R$3.000 anuais, mas, para tanto, o empregado precisará estar devidamente registrado e recolhendo regularmente as contribuições em favor do INSS. Até o momento, o único encargo recolhido sobre o trabalhador doméstico, cuja atividade é regida por lei específica. Considerando que essa medida, entre outras, irá aumentar o número de contribuintes do INSS, acreditando-se que o crescimento da arrecadação da Previdência Social compensará aquilo que a Receita deixará de recolher com o imposto de renda da pessoa física, ao permitir as deduções para quem paga salários a trabalhadores domésticos. Considerando finalmente que trata-se de um projeto de suma importância, a qual merece o melhor apreço, a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, nos termos do inciso 3º do artigo 225, constante da Resolução número 306, de 3 de outubro de 1991, que dispõe sobre o regimento interno desta Casa Legislativa, apresenta a seguinte moção de apoio ao deputado Paulo Lustosa, pela iniciativa em propor junto à Câmara Federal o projeto de lei número 3.473/97, que dispõe sobre incentivo fiscal ao imposto de renda das pessoas físicas em prol do emprego doméstico, que do deliberado seja dado ciência do presente às lideranças partidárias junto à Câmara Federal e solicitado o indispensável apoio das câmaras municipais do Estado de São Paulo. Assinado o vereador Alfredo Walter Regner. Em discussão, a moção de apoio da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Na ausência de discussão, eu passo à votação da forma simbólica a moção de apoio. Aprovada a moção de apoio por unanimidade por 11 votos a 0. Requerimento número 1773, 97/98, da Câmara Municipal de Suzano. Considerando que esta vereadora, em reunião com o bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, Dom Paulo Mascarenhas Roxo, por ocasião de sua visita pastoral à paróquia do Bom Pastor, considerando que naquela oportunidade nosso bispo enfatizou a necessidade do estudo religioso nas escolas, bem como a melhora do ensino de modo geral, conforme preconiza a nossa Constituição Federal em seu artigo 210, e a campanha da fraternidade apresentada pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é que requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, seja oficiado a todas as câmaras municipais do Estado de São Paulo, solicitando seu imprescindível apoio para que o ensino religioso seja dotado em todo o Estado de São Paulo, com os professores recebendo a respectiva remuneração, oficiando-se ainda a excelentíssima senhora secretária do Estado de Educação, doutora Tereza Roseli Naubair da Silva, ao excelentíssimo senhor ministro da Educação e do Desporto, doutor Paulo Renato de Souza, ao deputado de nossa região, excelentíssimo senhor Valdemar Costa Neto, para que intercedam junto ao excelentíssimo senhor governador Dr. Mário Covas, para não mais protelar o início do estudo religioso nas escolas, oficiando ainda ao reverendíssimo bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, Dom Paulo Mascarenhas Roxo, e ao presidente da CNBB, Dom Lucas Moreira Neves. Sala de Sessões, 31 de março de 1998, vereadora Terezinha Rodrigues. Em discussão, o requerimento enviado pela Câmara Municipal de Suzano. Requerimento número... Eu gostaria de somente advertir os senhores vereadores que, uma vez aprovado o requerimento formulado pela Câmara Municipal de Suzano, estaremos com certeza infringindo uma norma constitucional maior, que é a liberdade de religião. Eu acho que o Estado não pode impor para as pessoas um ensino religioso específico, ou seja,
impor para as crianças que a religião católica teria que fazer parte de uma matéria dentro da escola. Então, só fica essa advertência para que, em seguida, passemos à votação do requerimento da forma simbólica. Não, pelo requerimento, ele pede que o ensino religioso seja feito pelo cardeal e pelo arcebispo, então, ou seja, pela Igreja Católica. Eu passo em votação simbólica o requerimento da Câmara Municipal de Suzano, que pede apoio. Com a palavra, o vereador José Delbem. Senhora presidente, senhores vereadores, a respeito desse assunto, eu gostaria de esclarecer que já existe uma legislação específica, e nessa legislação que trata do ensino religioso, e foi muito bem lembrado pela nossa presidenta, realmente não cita vamos dizer, o ramo, o tipo de religião. Diz apenas ensino religioso. Qualquer setor, qualquer religião pode colocar na escola alguém credenciado por aquela religião para ministrar aulas a respeito. E o próprio aluno, se ele pertence a vamos dizer, ao catolicismo, e nós teremos lá vamos dizer, uma da religião protestante, ele não precisa assistir àquela aula. A escola tem que oferecer condições para o aluno assistir à aula do catolicismo, a aula, vamos dizer, do protestante ou de qualquer outro culto que seja. Então, realmente, se aí cita entregar ao cardeal, subentende-se, ou indiretamente, que seja só apenas a religião católica, não é verdade? Realmente é inconstitucional e ilegal. Todas as religiões podem participar, desde que tenha um elemento credenciado. Agora, quanto à remuneração, realmente é um pedido que tem que ser feito, porque, segundo a orientação que a gente recebia nas escolas, é que essas aulas seriam ministradas de forma gratuita. Era o que eu tinha a dizer. Com a palavra, o vereador Tadeu Neder. Senhora presidente, senhores vereadores, da forma colocada por Vossa Excelência e pelo vereador José Delbem, é de se destacar também um outro ponto. Imaginem numa escola com um currículo já estabelecido, se todas as religiões se sentissem no direito de ministrar as suas aulas. Eu sou a favor do ensino religioso, porém eu não vejo como colocar em prática o ensino religioso na rede oficial. Não há como. Eu acredito que da forma colocada dentro dos princípios que todas as religiões pregam, o bem, a formação social do indivíduo, moral do indivíduo, ela é bem-vinda. Apenas na forma desse requerimento não há como acolher. Não existem condições práticas. Repetindo, eu sou a favor do ensino religioso, mas que se estabeleçam regras e se permitam a todas as religiões a participação na rede oficial. Na ausência de demais discussão, eu passo em votação da forma simbólica o requerimento da Câmara Municipal de Suzano. Rejeitado por unanimidade por 11 votos a 0 o requerimento enviado pela Câmara Municipal de Suzano. Câmara Municipal de Botucatu, requerimento número 335/98. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, é com certeza a empresa pública que atende a população com serviços de qualidade. Considerando que a Sabesp vem oferecendo a seus consumidores água tratada de ótima qualidade, além dos serviços de coleta e tratamento de esgotos, essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população. Considerando que, depois de anos de prejuízo, a Sabesp voltou a se apresentar como uma empresa rentável, graças a um programa de reestruturação promovido pelo governo do Estado, que dividiu a empresa em unidades de negócios, possibilitando que novos investimentos pudessem ser feitos na área de saneamento básico.
considerando que atualmente a ordem geral é privatizar, considerando que para se efetuar a privatização deveria-se levar em consideração a real situação da empresa envolvida nesse processo, verificando se a mesma é deficitária ou vem gerando lucros, principalmente para o consumidor, o qual pode ser beneficiado com ótimos serviços. Considerando que o governo do Estado de São Paulo pretende encontrar um parceiro estratégico com a intenção de privatizar a Sabesp, considerando que as privatizações que vêm ocorrendo não estão agradando a população, pois as mesmas não oferecem serviços de qualidade, tendo em vista o que ocorre no Rio de Janeiro, onde houve a privatização do setor de energia elétrica e a qualidade dos serviços está péssima, com a falta constante da mesma. Considerando que com a privatização da Sabesp, a população servida pela empresa corre o risco de também passar por sérios problemas, justamente no momento em que a companhia anuncia o fim do rodízio do fornecimento de água em todo o Estado. Considerando que o setor de saneamento básico pode ser considerado estratégico do ponto de vista de atendimento à população, devendo, portanto, permanecer sob controle estatal, requeremos, após cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, sejam oficiados as prefeituras e câmaras municipais de nossa região, as associações de classe de nossa cidade, solicitando que enviem a esta Casa de Leis documentos manifestando contrariedade à privatização da Sabesp, mesmo que em parceria de 20%, conforme proposta do governo do Estado de São Paulo. Vereador Fernando Aparecido Carmone, autor. Em discussão, o requerimento encaminhado pela Câmara Municipal de Botucatu. Na ausência de discussão, eu passo à votação da forma simbólica o requerimento da Câmara Municipal de Botucatu, que pede a manifestação de contrariedade à privatização da Sabesp. Aprovado por unanimidade, por 11 votos a 0, o apoio ao requerimento à Câmara Municipal de Botucatu. Poder Judiciário, Comarca de Conchas, ofício número 219/98. Conchas, 26 de maio de 1998. Senhora Presidenta, sirvo-me do presente em atenção ao ofício acima indicado para transmitir-lhes os seguintes esclarecimentos a respeito dos fatos submetidos às considerações do plenário desta Casa de Leis em 11 de maio de 1998. Primeiramente, ressalto que nesta comarca está instalado e em funcionamento o Juizado Informal de Conciliação, que recepciona também os processos do Juizado Especial Cível, por força de comunicado da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já tendo sido requerida por esse juízo a conversão daquele órgão, JIC, em JEC. Outrosim informo a Vossa Excelência que, embora não se desconheça a extensão territorial da comarca e as dificuldades de locomoção dos jurisdicionados, em especial os dos residentes da zona rural, o horário de funcionamento do Juizado Informal de Conciliação está previsto no capítulo 4º, item 81.1, das normas de serviços da Corregedoria Geral da Justiça, que assim dispõe. O horário de funcionamento será das 13 às 21 horas, até às 20 para o atendimento público e daí em seguida exclusivamente para o serviço interno. Por fim, esclareço que a alteração de horário do Juizado Informal de Conciliação Local, recentemente ocorrida, decorreu da deliberação do Conselho Superior da Magistratura, em sessão realizada em 3 de abril de 1998. Solicitando a divulgação destas informações aos demais membros desta Casa de Leis, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.
doutora Lígia Cristina Berardi Poças, juíza de direito. Não havendo mais matérias para serem lidas no expediente, e antes de passar ao grande expediente, eu gostaria apenas de comunicar aos senhores vereadores que foram entregues para cada vereador um impresso com uma pesquisa buscando com que, uma vez feita realmente essa pesquisa, tanto a nível dos vereadores, foi entregue também um formulário para os funcionários da Câmara e um outro formulário que está sendo aberto para pesquisa do público, que aqui comparece, e outras pessoas também vão ser encaminhadas esse formulário, para que a gente possa ter condições de auferir realmente onde estão os erros, para que a gente possa ir aperfeiçoando cada vez mais os serviços da Câmara, principalmente voltando já para um serviço aí, o ano que vem, no qual será sucedido por um próximo presidente. Então, eu peço a todos os senhores vereadores que, por gentileza, respondam a pesquisa da maneira mais sincera possível. A gente conhece as nossas falhas, nossas limitações, conheço os meus defeitos também, então eu creio que todos têm a maior liberdade possível para responder o questionário da maneira com que julgar realmente a sua consciência. Eu pediria que todos entregassem o questionário no final da sessão, para que depois a gente possa analisar isso daí em conjunto e realmente poder desenvolver um trabalho um pouco mais técnico, aperfeiçoando os serviços da casa. Em sequência aos trabalhos, eu convido o vereador Tadeu Neder para ocupar a tribuna em tema livre. Senhora presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de consignar aqui um pequeno comentário a respeito de uma notícia publicada no jornal Alerta desta semana, a última edição. Diz respeito a uma colocação do Fundo Social de Solidariedade no que diz respeito à realização de bingos. É citado lá o asilo, o Hospital Municipal e o SACI, a Escola de Samba SACI. Passa a impressão, a notícia, de que o hospital, o SACI e o asilo estariam usando indevidamente o nome do Fundo de Solidariedade Social. Ocorre o seguinte: por lei aprovada por esta Câmara Municipal, os promotores dos bingos têm que fazer um depósito, pagar uma taxa aos cofres públicos, que, por sua vez, repassam-os ao Fundo Social de Solidariedade. Muito bem. Quando alguma entidade, seja ela hospital, APAI, SACI, asilo, promove algum bingo, a obrigação de recolhimento dessas, vamos classificar de taxas, é do organizador do evento, ou seja, da firma que promove o evento, e não da entidade que participa. Então, nessa notícia vem lá que o SACI usou o nome do fundo, que o hospital também teria usado, não recolhendo as importâncias devidas, que somente o asilo recolheu as importâncias devidas. Então, eu quero deixar claro o seguinte: não é a entidade que recolhe, é a firma organizadora. Aqui nós já discutimos essa questão do problema de falta de fiscalização na cidade. Seria muito fácil para a municipalidade colocar o fiscal antes do início da realização do bingo e cobrar antecipadamente, porque a municipalidade não tem que ficar ao sabor de eventual prejuízo ou lucro da realização. É uma obrigação do empreendedor. Então, na verdade, sem criar polêmica, eu acredito que tenha sido fruto de uma má informação, mas, na verdade, essas entidades, elas fazem a parceria. Elas não são responsáveis pelo recolhimento de nenhuma importância. Por outro lado, aproveitando a ocasião de falando de bingo, vamos falar um pouquinho de sorteio dos prêmios aqui na nossa Câmara Municipal. Eu gostaria de apresentar uma sugestão à mesa, porque, em nome, obviamente, da população, e acredito que bastante justa,
e vai do encontro das metas pretendidas por nossa Câmara. Ocorre o seguinte, são realizados sorteios no quais essas pessoas participam por telefones. Muito bem. Nós sabemos que a grande parcela da nossa população não dispõe de telefone em casa. Então, essas pessoas que acompanham as sessões ficam impedidas de participar desses sorteios. Então, que se fizesse uma fórmula de modo a essas pessoas que não dispõem de telefone participassem, ou se dividisse os prêmios, fosse por correspondência, alguma coisa de forma a atender a essa parcela da população que não tem telefone. O vereador me permite pois não. Colocação? Inclusive, de muito bom tom a sugestão do nobre vereador, e eu gostaria até que fosse formalizado em papel nessa pesquisa, porque é exatamente isso que eu estou buscando, ver realmente o consenso do que está acontecendo, para que a gente possa realmente atender melhor aos anseios da população, conforme o nobre vereador colocou. Pois não. Eu teria um outro assunto que eu fui exaustivamente cobrado da nossa população, notadamente aquela população que tem o comércio instalado em nossa cidade, e que diz respeito às taxas de licença para funcionamento deste ano. Como todos nós sabemos, essas taxas de licença para funcionamento sofreram um aumento considerável. Então, eu fui procurado pelas pessoas nesse sentido, o porquê e a razão da elevação, até brutal, desse imposto, dessa taxa. Eu expliquei que isso foi um projeto encaminhado pelo Poder Executivo, buscando não só um aumento, mas buscando uma atualização, buscando uma adequação à nova realidade. E expliquei que eu também tinha votado nesse projeto e acompanhando os demais vereadores desta casa. Enfim, o clamor que se criou quanto a essas taxas, o aumento da taxa de licença e funcionamento, deve ser justificado pelo seguinte: eu, por conduta pessoal, eu, obviamente, cobro do senhor prefeito aquilo que eu julgo errado, aquilo que eu julgo necessário uma correção do rumo. E também, por norma, eu tenho a obrigação de dividir as responsabilidades em certas situações, como é o caso presente. Eu expliquei a todos que eu votei favoravelmente a este aumento, que não poderia ser atribuído tão somente ao senhor prefeito essa situação, que cabia também a mim, pelo fato de eu ter votado. Aliás, essa votação ocorreu, o projeto foi aprovado por unanimidade, que era necessário que houvesse um pouco de compreensão dos comerciantes estabelecidos em nossa cidade, porque cuidava-se mais de uma atualização de valores. Entretanto, a ponderação que existe de toda a população, que tem, é que o aumento foi alto e que eles não dispõem de condições de fazer esse pagamento. Através da associação comercial, se dirigiram à prefeitura e receberam como resposta de que se faria um estudo, inclusive o prazo já foi prorrogado, e se faria um estudo, se fosse o caso até, enviariam uma mensagem à nossa Câmara para que modificasse essa situação. Então, o que eu pediria ao senhor prefeito é que ele reestudasse essa questão dentro dos mecanismos legais existentes, inclusive com a prorrogação de prazo, maiores parcelas, ao invés de 3, de estender para 6, de forma a facilitar o pagamento dos nossos comerciantes. E então é nesse sentido de que se encontre uma fórmula para amenizar a situação. O comércio, como todos sabemos, encontra dificuldades, não só o comércio, todas as atividades encontram dificuldades, pelo que eu acho que uma atenção do senhor prefeito, neste caso, deve ser dada. Gostaria também de uma breve explicação a respeito desse projeto, denominando uma rua do Jardim Joanim Párez, nas seguintes condições. Ano passado, tramitou e foi aprovado nesta casa um projeto denominando
dando nome a todas as ruas do Jardim Joanim Pardes. Uma dessas ruas ficou sem nome porque criou-se um problema técnico, ou seja, não se chegou aqui nesta casa a uma conclusão. Se a rua que seria denominada, essa rua, era prolongamento ou não de uma outra que começava ou terminava no Jardim Paladini. Além disso, dessa questão técnica, existia também a questão de que aquela rua era denominada de Jorge Chaguri, e, bem ou mal, foi uma homenagem prestada também à família do ilustre Jorge Chaguri, e que uma modificação, obviamente, poderia ferir sensibilidades. Então, de todo o projeto que deu nome a todas as ruas daquele bairro, apenas uma ficou sem denominação oficial. Muito bem, esse projeto foi aprovado, se não me falha a memória, em março ou abril do ano passado. E de lá para cá, a única rua que continuou sem nome é justamente a Rua 4. Nesse meio tempo, eu fiz uma consulta por escrito à prefeitura, indagando se aquela rua do Jardim Joanim Pardes era prolongamento da Rua Jorge Chaguri, e qual seria tecnicamente a melhor alternativa, até para não se mudar a numeração já existente, que importa, obviamente, em gastos a todos os moradores. E a resposta da prefeitura foi, do Departamento de Obras da Prefeitura, foi que a rua objeto deste projeto não é prolongamento da Rua Jorge Chaguri, e que, tecnicamente, a melhor alternativa seria denominá-la como pretendido no projeto de autoria do ilustre vereador Calil Chaguri. Então, eu nada mais fiz nesse projeto do que atender e obedecer o espírito daquele projeto. Tanto é que não é minha intenção dar nome, porque Rua Turmalina, qualquer outro nome, não seria o caso, não seria a minha sugestão. A manutenção do nome Rua Turmalina é em função de que esse nome foi escolhido por moradores locais, segundo nos trazido à época pelo vereador Zizinho. Pelo que fica aberto a possibilidade, se outros vereadores não entenderem de denominar essa rua como pretendido naquele projeto, que façam as emendas necessárias e submeta-se ao plenário. Eu não teria nenhuma objeção a fazer, eu apenas me prendi ao espírito daquele projeto, que era um projeto acionado pela população local. Gostaria também, senhora presidente e senhores vereadores, deixar consignado em ata nota de pesar pelo falecimento do Dr. Manuel Tavares, ocorrido recentemente, semana que passou. É uma figura ímpar na nossa sociedade, que muito se dedicou, é um trabalhador, um chefe de família, acima de qualquer elogio que se faça, a nobreza do caráter dele é desnecessária. Eu apenas gostaria de registrar, em nome da nossa população, o nosso profundo pesar, e requerendo fosse expedida à família as nossas condolências. Por derradeiro, eu gostaria de voltar a um tema que eu acredito necessário e que foi motivado pelos fatos ocorridos na sessão passada, onde nós aprovamos um projeto de origem do Executivo, no qual nós, vereadores, autorizamos o nosso prefeito municipal a celebrar um convênio com o Departamento de Estradas Rodoviárias do Estado de São Paulo, no tocante à estrada municipal que liga ao intermodal. A minha manifestação não se prende ao projeto, porque é uma coisa já feita, é uma coisa que nós já votamos, já aprovamos. Eu gostaria apenas de chamar a atenção do seguinte, que o município, ele a cada dia fica mais pobre. Aliás, no Jornal Alerta desta semana, na notícia de capa, que é uma entrevista com o senhor prefeito municipal, ele fala que os municípios passam por uma crise sem precedentes. Eu acredito nisso.
E acredito que o poder de mando do Estado é muito grande, que nos obriga a assinar, a aprovar, e o senhor prefeito municipal, a um convênio daquela espécie que vai sacrificar, vai ser uma sangria nos cofres municipais. De tudo isso, eu chego à conclusão seguinte: se hoje nós vivemos uma crise sem precedentes, é lógico que isso tem reflexo em governos anteriores. Não é só o governo atual que é responsável. Mas o que me causa indignação é que os mesmos governantes estão pretendendo a reeleição. Então é necessário que cada um de nós que deu o voto a quem bem entender, de acordo com a sua convicção e com a sua consciência. Mas é necessário que o nosso voto seja condicionado a um pé no freio dessa gente, no que diz respeito aos municípios. É necessário que os nossos governantes, eles tenham um mínimo de sensibilidade para entender que o município é o menorzinho de todo, é o pequeno. Esta cidade, certamente, a continuar, ela vai se tornar ingovernável. Não esta cidade, todos os pequenos municípios. Então é necessário que a gente condicione o nosso voto a quem dê apoio aos municípios. Não é possível que nós tenhamos um presidente da República, do PSDB, que nós tenhamos um governador do Estado, do PSDB, tenhamos um prefeito do PSDB e nós sermos obrigados a assinar um convênio daquela natureza. Sob pena de não assinando, essa é a justificativa, a gente não tem estrada. Governo federal, governo estadual, governo municipal, do único partido, e nos obrigam a engolir esse convênio, então é necessário que a gente condicione lá na frente, que saibamos negociar mais as coisas, para que a gente não seja obrigado a assinar a nossa sentença de morte. Esse pronunciamento, senhora presidente e senhores vereadores, eu falo ainda um pouco, porque a gente é cobrado da população. Muitos vieram indagar, como é que você concorda em aprovar um convênio daquele tipo? É lógico que nós vamos justificar, dizendo que foi feito consciente, sabendo dos riscos, das condições, mas era a única maneira dessa estrada sair. Eu espero que a população tenha essa compreensão com os vereadores, porque certamente nós estamos sendo criticados. Mas a crítica deve ser feita, primeiramente, a quem nos obriga a engolir uma coisa dessa espécie. E isso tem sido feito pelo governo estadual, pelo governo federal. Seria isso, senhora presidente e senhores vereadores. Em sequência aos trabalhos, eu convido o vereador Calil Chaguri para ocupar a tribuna em tema livre. Senhora presidente, nobres colegas, o que me traz hoje à tribuna, em primeiro lugar, eu gostaria de ainda dizer alguma coisa desse projeto do Disque Moto e pedir aos nobres vereadores, às pessoas da nossa cidade, que entrem em contato com a Câmara e deem a sua opinião também. São a favor, são contra desse projeto Disque Moto. É mais uma alternativa de transporte para a nossa cidade. Como já disse em sessão passada, é uma alternativa e, além disso, está trazendo também aos jovens mais uma alternativa de trabalho também. Então, eu gostaria que, se fosse feita alguma pesquisa, alguma coisa nesse sentido, para ver aí a opinião, né, da população. Dizer também do nome aí denominado da creche, né, municipal, da Letícia Suzano de Mello, também parabenizar a todos os nossos companheiros, nossos colegas, a nossa presidenta, que esse nome
foi muito bem lembrado, lá dessa nova creche municipal que está sendo construída. Também ao nobre vereador, Dr. José Tadeu, também da rua, né? Da rua 4, que passa-se a denominar Turmalina, eu quero agradecer por esse empenho do nobre vereador de buscar essa conclusão, né, do nome da rua. Que quando foi lançado esse projeto, dando nome às ruas do Jardim Joanim Párisi, ficou essa rua em discussão, pois tinha a rua Jorge Chaguri, e depois, para que não se mudasse o nome da rua, ser a mesma rua, uma rua que não é muito grande a sua extensão, passar-se a chamar Turmalina. Mas o nobre vereador, quero parabenizar, buscou aí na prefeitura, né? E está aí o nome. Então passa-se a chamar Turmalina, essa rua, né, do Jardim Joanim Párisi. Quero dizer também o seguinte, da Sabesp, a respeito da Sabesp, para que se fosse oficiado pela Câmara, pois estão fazendo abertura em toda a cidade para verificação, medição, para o tratamento do esgoto. E a Sabesp, conversando aí com os responsáveis da Sabesp, né, em Conchas, que se fosse visto o mais rápido e urgente uma companhia para que viesse levantando essas bocas como é que fugiu, no meio da rua, no centro da rua, né, esses poços, né, poços do esgoto, né, que se levantasse para que fosse colocado logo essa tampa, porque eles só estão abrindo e está ficando um transtorno na cidade. Então vai demorar muito, conversando com o Zé Luiz, que é responsável da Sabesp, vai demorar muito se for para eles vir levantando poço por poço. Então, que se ela arrumasse, você conseguisse, no mais rápido possível, uma companhia para que solucionasse esse problema na nossa cidade. Chega de buraco, né? Bastante, quanto mais ainda vem abrindo e ficando. Eu quero dizer também o seguinte, ainda nessa indicação que nós fizemos lá, a respeito dessa ponte lá, do Zé Carreiro, 61/98, para que a prefeitura fizesse com urgência essa ponte, né? Porque está trazendo um transtorno para Juquiratiba, para o transporte, quando chove. Então, onde o pessoal fica sem alternativa, né, de se locomover, né? Então, que fosse solucionado. Uma parte, vereador. Pois não. Senhor presidente, nobres colegas, esse caso eu tenho até vergonha de falar, que já está velho, que em fevereiro vai fazer 2 anos. Eu acho que não haveria necessidade de nenhuma indicação mais. Eu acho que era a medida do senhor prefeito tomar e fazer a ponte, qual nós tivemos uma conversa particular há poucos dias, e ficou dele tomar uma decisão. Que se ele não for fazer, então o povo de Juquiratiba vai tomar a linha de frente, modo de se dizer, e vai angariar, como já temos madeira, alguma parte de madeira conseguida. Então, nós, povo de Juquiratiba e demais, vamos fazer essa ponte. O povo de Piramboia vai dar uma mão, enfim, vou pedir por Conchas também, e em nome do povo de Juquiratiba. O nobre vereador pediu por escrito essa indicação? Acredito que sim. Faz tanto tempo que eu até me esqueci. Deve ter em ata aqui, registrada aqui. Eu gostaria de saber se pediu assim por escrito, só certeza. Que agora eu vou entrar na briga também. Eu vou pedir e vou... Não, eu acho que um vereador que teve 80 votos em Juquiratiba, ele teria que ter o respeito com o nosso povo e me ajudar. Mas eu acho que eu estou tendo o devido respeito. Exatamente. Porque sempre cada vereador deve falar por uma vez, por favor. Porque agora que está encaminhado, então eu acho que tem que sair essa ponte, porque nós não podemos perder uma...
uma Caldeirã, única empresa que construímos na gestão passada e onde que circulava muito bem, atendia todo o nosso povo de Piramboia, Anhembi, região, bairro de Jiquiratiba, hoje está com dificuldade devido a essa ponte. Então, é isso que eu teria a dizer. Mas é o seguinte, como nobre vereador... Eu gosto da sua força certo, lá, claro, mas que participe mais. Como o nobre vereador está dizendo obrigado. que há 2 anos está batalhando, lutando, agora eu vou entrar também. Tá certo? Na briga, quero entrar. Estou entrando agora com o pedido, com a indicação hoje, e vou arregaçar as mangas e essa ponte vai ter que sair agora. Bom, continuando, eu quero agradecer aí o jornal O Alerta, a coluna até do nosso amigo Vandercy, por uma nota em agradecimento à minha pessoa. Eu não sei a família, pelo sobrenome, não sei de quem se trata a família, mas eu agradeço do nosso querido amigo aí, o Vandercy, né, e o Jornal Alerta. Agradeço também. E quero dizer o seguinte, mais uma indicação também, que é do canteiro central, que nós estamos fazendo, aí na Avenida Alberto Palladini. Para quem vem em sentido da Ponte do Seminário, aí sentido a padaria Sartori, quando vai fazer o contorno, está tão difícil para fazer esse contorno devido àquele canteiro central. Então, que se fosse, foi feita a indicação, a gente disse ao Comutran também que tomasse as devidas, que fosse necessário, né, as medidas, para que fosse solucionado esse problema também. E parabenizar o Comutran, mais uma vez, que lá perto, nas mediações do centro comunitário, está ficando excelente, e principalmente quando se destinava para entrar na Coab 2, então ficou meio confuso, agora está sendo bem sinalizado, eu quero parabenizar, como tempo por isso aí também. E mais um ponto aqui que serviu até às vezes de riso, sinalizar e também um escritório no cemitério. Tá certo? Como o Tran está fazendo, vamos dizer, uma sinalização bonita, uma sinalização boa na cidade, também veio da ideia pedir essa sinalização no cemitério. Agora eu venho a explicar. Bom, posso, claro que posso. Ilustre vereador, resguardada a parte folclórica da sinalização do cemitério, que eu não vou entrar no mérito, mas quanto ao escritório no cemitério, não deixa de ter razão, até porque eu, há poucos dias atrás, atendendo um caso em família, tive muita dificuldade. O falecimento ocorreu num final de semana, não me lembro certinho, se foi no sábado ou domingo, mas realmente eu fui atendido para ver essa parte de documentação junto com o material de construção. Vossa Excelência deve saber o local que estou me referindo. Onde se guarda o material de construção. Ali pouca coisa precisa. Tá? É no sentido de se ter os registros preservados de maneira decente, um pouquinho de limpeza no local e separando uma coisa. Quanto à parte de um local para atendimento, se é que pode ser classificado de escritório, eu assino embaixo a indicação. Da sinalização, deixo por conta de Vossa Excelência. Agradeço ao nobre vereador. Mas a sinalização em que se diz respeito, porque quando eu fui coordenador de atividade externa da prefeitura, e nós colocamos a iluminação no cemitério, e também foi plantado flores, teve pessoas que vieram e riram da minha pessoa. Certo? Então, só que hoje está bonito aquela iluminação, vê que é uma coisa... E a sinalização que me refiro, que muitas pessoas têm os seus entes sepultados em conchas. Quando vêm de fora, chegam até o cemitério, ficam muitas vezes procurando aonde que é o túmulo dos seus entes queridos, acabam desistindo e não sabem. Então essa sinalização seria por nome de quadras, quadra A, B, C e números. Aí com essa listagem, dá-se o nome da pessoa, fulano de tal. Nessa listagem você vê, você fala, ele está sepultado na quadra
a quadra A, o B, o C, que seja, e o número é tal. Fica fácil da pessoa chegar a identificar. Não como acontece muitas vezes da pessoa chegar, como aconteceu aí há tempos atrás, um senhor ficava orando aí mais de um ano em um túmulo, e o túmulo estava vazio ainda, não tinha ninguém. E ele pensava que era de uma família. Então isso são coisas que acontecem. Então, para que não aconteça, seria isso. Essa sinalização a que me refiro é isso. Marcar as quadras e a numeração. Por mais que você coloque no túmulo o nome da pessoa, fica difícil de você saber em que local do cemitério está sepultado. Isso, também, tá certo. E aí o escritório, a respeito do escritório, me refiro ao seguinte: para que esses papéis, por exemplo, essa documentação, que sejam feitas, a pessoa tem que se dirigir à prefeitura para ver, para comprar o terreno do cemitério, e não tem ninguém para fiscalizar se esse túmulo que está sendo construído está sendo construído no padrão certo. Então, sendo aí esse escritório, fica bem mais fácil de ser vistoriado, e a documentação não fica-se naquele momento de dificuldade da família, vai-se para cá, corre num banco, recolhe taxa, vai para a prefeitura e volta, e vai e vem. Então, no local só, seria feita toda essa documentação para que facilitasse bem mais aí nesse momento difícil da família. Era isso que eu tinha a dizer. Não havendo mais vereadores inscritos para falar na tribuna, eu concedo o intervalo regimental de 15 minutos, onde seguiremos após com a ordem do dia. Reabrindo os trabalhos da noite, deixamos de discutir e votar matérias na ordem do dia por ausência e passamos, portanto, a palavra ao plenário em explicação pessoal. Com a palavra o vereador José Nivaldo Esbraja. Senhora Presidente, senhores vereadores, hoje, numa das dependências da Prefeitura Municipal de Conchas, eu vi um comunicado. A Associação dos Funcionários Públicos Municipais comunica a todos os usuários de cheque mercado que fica suspenso o fornecimento de talões de cheque por tempo indeterminado. A presidência. Eu queria só fazer um comentário que essa associação verificasse ou repensasse com relação ao uso do cheque mercado. Cortar de repente trará transtorno aos usuários. Então, aqueles que excedem, que eles tomem uma medida até drástica. Mas aqueles que não excedem, que continuem cedendo ou concedendo esse cheque mercado. Olha só. Na ausência de demais oradores para falar em explicação pessoal e não havendo mais proposituras para serem discutidas ou votadas, eu convido aos senhores vereadores, senhoras e senhores presentes para se levantarem para ouvir o hino nacional.
Convido todos os senhores presentes a se assentarem. Eu aproveito a ocasião para convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no próximo dia 3 de junho de 98, às 20 horas, na sede da Câmara. Dou por encerrados os trabalhos desta noite.